mutuário que financiou uma casa, um apartamento há anos atrás, adquiriu esse seguro obrigatório e pagou esse seguro obrigatório, que, como foi dito aqui, é da ordem de 20% do valor do imóvel, ou seja, é o maior seguro, é o mais caro do ramo securitário. Dentre as coberturas existia a cobertura para danos físicos decorrentes de vício de construção, que é o que aconteceu na grande parte dos prédios caixão aqui de Recife. E as seguradoras, por óbvio, de forma administrativa, não indenizaram as pessoas. E nós ingressamos com ações na justiça para que essas pessoas recebam essas indenizações das seguradoras, já que as pagaram. Essa situação, isso já existe há mais ou menos uns 15 anos aqui em Recife, e a Justiça de Pernambuco sempre confirmou todos os direitos desses mutuários. Principalmente nos últimos 2 anos, o Tribunal de Pernambuco ele editou uma série de medidas para acelerar a questão dos processos dos moradores de prédio caixão. O desembargador presidente, no ano passado, montou uma comissão de juízes para agilizar o julgamento desses processos, editou 7 súmulas sobre isso, ou seja, toda a tese de defesa da seguradora está sumulada pelo Tribunal de Pernambuco. E ela nunca teve êxito em nenhum processo em tramitação contra ela aqui em Pernambuco. Só que, evidentemente, que por serem processos complexos e por nós advogarmos contra uma empresa privada de um grande poderio, ela sempre fez de tudo para retardar, recorrer, etc. Principalmente na questão da competência. Ela sempre alegou que o FCVS, que é um fundo que presta garantia a esse sistema, era quem pagava a conta. Só que ela nunca provou que o FESA, que é uma subconta do FCVS, é quem pagava essa conta. E também nunca provou que o FESA era composto de recursos públicos. E a jurisprudência foi confirmando que o FESA nunca pagou, porque esse dinheiro sai dos prêmios que ela recebe, e também que ele nunca foi atingido e que ele é composto sim de recursos privados. Toda a jurisprudência do Tribunal de Pernambuco é nesse sentido. E ela levou essa questão até o STJ, que depois de vários e vários julgamentos confirmando que o FESA nunca tinha sido atingido, julgou no dia 11 de março do ano passado um recurso especial repetitivo, que tem força para todo o Brasil, que dizia que o FESA não era atingido por essas indenizações e que, portanto, não tinha qualquer interesse da União nem da Caixa Econômica Federal nesses feitos, que esses feitos se davam entre mutuários e uma empresa privada. Eu estava discutindo um contrato que eu paguei. Eu tenho direito a receber essa indenização. Então essa questão ficou definida pelo STJ. Como dito aqui, de repente, já que a seguradora não teve êxito juridicamente, conseguiu politicamente editar essa medida provisória para, primeiro, extinguir o sistema securitário que existia, pedir a sua substituição nos processos pela União e, consequentemente, tirar esses processos da esfera estadual. Isso, evidentemente, que pode trazer um caos muito grande. Por quê? Existiu uma discussão, logo que saiu essa medida provisória, de que se os atos seriam ou não anulados. Nós entendemos que há sim esse risco de anulação, principalmente porque é uma substituição de parte. E a União, evidentemente, tem direito a todo o contraditório. Ela tem direito sim a pedir a repetição de provas, ela tem direito a pedir repetição de perícia. E outra, os atos praticados pelo juiz estadual, eles serão mantidos através de um critério subjetivo do juiz federal que receber esse processo. Portanto, nós pensamos que há sim um risco muito grande de processos que estão tramitando há 9, 10, 8 anos retroagirem. Temos medo sim que esses aluguéis sejam suspensos. Como foi dito aqui, são milhares de famílias que recebem aluguéis em razão da interdição dos prédios e as seguradoras, através da antecipada, têm que pagar esses aluguéis até o final da ação. Então, pensamos que há sim esse risco, o que na prática já vem, inclusive, acontecendo. Juízes estaduais que olharam a medida provisória, não declinaram a competência, mas não estão liberando os alvarás
dos aluguéis mensais, porque querem esperar isso virar lei. Já existe pelo menos 500 famílias aqui em Pernambuco que já estão desde dezembro sem receber os aluguéis em razão de juízes estaduais que, em função da medida provisória, não estão mais liberando. Outra questão que nós batemos é que entendemos que essa medida provisória é totalmente inconstitucional. Evidentemente que isso depende de uma discussão no STF, de uma ação declaratória, etc. Mas entendemos que é totalmente inconstitucional e, além disso, imoral. Porque o governo está querendo pagar uma conta que não é dele. O governo está se intervindo num contrato privado, firmado entre um cidadão e uma empresa privada. E ele está extinguindo isso. Outro ponto que nós temos muito receio é que, pela essa medida provisória, as futuras ações terão que ser obrigatoriamente intentadas com base na última versão da apólice e não na versão que a pessoa celebrou na época do contrato de financiamento. E essa última versão da apólice securitária, ela simplesmente retira o direito à indenização em razão de danos físicos no imóvel. Ou seja, esses 6 mil prédios com problemas que existem em Pernambuco, certamente, no futuro, eles serão interditados. E essas pessoas vão morar onde? E se entrarem na justiça, terão que discutir contra a União com base numa apólice que não lhes dá mais direito ao seguro. Outro ponto também que nós entendemos muito preocupante é como a Fazenda pagará isso. Seria através de precatório. Essas indenizações vão sair quando? Nós sabemos que os precatórios, todo mundo sabe que é uma questão muito demorada. Então, está sim sendo subtraído muitos dos direitos que os mutuários adquiriram quando firmaram seus contratos. É um contrato de adesão que não foi discutido, mas que foi adimplido, que foi pago, e a seguradora, de um dia para a noite, conseguiu uma manobra política para livrar a sua conta, passar isso para o governo federal. É isso em síntese que nós não aceitamos, é isso em síntese que nós estamos pedindo o apoio das autoridades para que isso seja discutido, para que essa medida provisória não seja aprovada pelo Congresso ou que seja emendada, né? Outro ponto também que nós discutimos é a questão da retroação dessa medida. Entendemos que se ela estiver válida, que seja para os contratos financiados após a entrada da medida. E não como ela quer fazer entender, que envolve todos os contratos e ações de tramitação anteriores a ela. Isso é um dos pontos que também nós batemos e que entendemos que pode ser emendado. Porque isso fere direito adquirido, ato jurídico perfeito e uma série de outros direitos constitucionais garantidos na nossa Constituição. Então, em síntese, o que nós pretendemos é discutir a aprovação dessa medida provisória, porque sim, muitos dos direitos dos mutuários estão sendo subtraídos.